Meu nome é Otávio e por anos eu servi como coveiro no cemitério de Santo Agostinho, uma pequena cidade no interior. Sempre fui um homem simples, alguém que fazia seu trabalho sem reclamar e vivia de forma modesta. Mas, como muitos, também tinha meus desejos. Queria um pouco mais de conforto, um pouco mais de dinheiro. E foi esse desejo que me levou à ruína. Era uma noite de lua cheia e eu estava finalizando meus afazeres no cemitério quando ouvi um barulho vindo da mata próxima. Conhecia bem aquele lugar, um pedaço de terra densa e sombria que os moradores evitavam. A curiosidade me venceu e decidi investigar. Enquanto caminhava pela trilha, percebi que o som não era de um animal ou do vento. Era algo mais. Estranho, como um murmúrio baixo, quase inaudível. A cada passo, o ar parecia ficar mais pesado e um frio inesperado atravessava minha pele. Foi então que cheguei a uma pequena clareira. No centro dela, havia um círculo desenhado no chão, feito com uma substância que parecia sangue ou algo muito semelhante. Dentro do círculo, 7 velas pretas estavam dispostas em formato de estrela, e no centro, uma cabeça de bode decepada, seus olhos mortos ainda refletindo a luz das velas. Em torno do círculo, símbolos estranhos estavam desenhados nas árvores, e o cheiro metálico do sangue misturado com um leve odor de enxofre pairava no ar. No chão, havia um pedaço de papel envelhecido, com uma caligrafia estranha que parecia antiga. Peguei o papel com mãos trêmulas e li as palavras que, desde então, nunca mais saíram da minha mente. Deixe algo que te pertence e faça teu pedido. O que deseja, receberá. Por um momento pensei em sair correndo dali e nunca mais voltar, mas meu desejo por uma vida melhor me segurou no lugar. Tirando o relógio de pulso que minha falecida mãe havia me dado, coloquei-o no centro do círculo. Fechei os olhos e, com a voz hesitante, pedi por melhorias financeiras, por uma vida mais confortável. O silêncio que se seguiu foi opressor, como se a própria floresta segurasse a respiração. Sem mais o que fazer, deixei o local apressado, com o coração acelerado e uma estranha sensação de que estava sendo observado. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. Recebi um aumento inesperado no trabalho e uma pequena herança de um tio distante foi descoberta, dobrando meu saldo bancário. Meus amigos me presentearam com oportunidades de investimento e até encontrei um bilhete de loteria esquecido com um prêmio modesto, mas bem-vindo. Tudo parecia estar se encaixando, como se um véu de sorte tivesse caído sobre minha vida. Porém, a alegria não durou muito. Algumas semanas depois, comecei a perceber um cheiro estranho na minha casa. No início, pensei que era algum animal morto nas proximidades, mas logo percebi que o odor vinha de dentro de mim, como se estivesse impregnado em minha pele. O cheiro de carne podre e de algo muito, muito antigo. Minha saúde começou a declinar rapidamente. Eu me sentia cansado o tempo todo e uma febre incessante me atormentava. As noites tornaram-se um pesadelo, pois sempre sentia a presença de algo me observando. Não importava onde eu estivesse, o sentimento de ser vigiado não me deixava. Meu relacionamento, que sempre fora estável, desmoronou. Discussões sem motivo começaram a surgir, e logo minha companheira foi embora, dizendo que eu não era mais o mesmo. No fundo, sabia que ela estava certa. Algo dentro de mim havia mudado, algo que eu não conseguia controlar. O cemitério, que sempre foi meu refúgio, agora parecia um lugar hostil. Eu evitava passar perto da mata, mas o destino parecia me atrair para lá. No entanto, quando finalmente decidi voltar à clareira para desfazer o que havia feito, encontrei o local vazio. O círculo, as velas, a cabeça de bode, tudo havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Apenas o silêncio da noite e o eco dos meus próprios passos me acompanharam.
Agora, aqui estou eu, terminando de escrever esta carta, sabendo que o fim se aproxima. O cheiro de podre está mais forte do que nunca, e sinto que a presença que me observa está cada vez mais próxima. Não sei o que acontecerá comigo, mas sei que a promessa de riquezas veio com um preço que não estou disposto a pagar. Se você estiver lendo esta carta, peço que tome isso como um aviso. Não deixe que o desejo o leve a caminhos sombrios. Alguns pedidos não devem ser feitos e algumas portas nunca devem ser abertas. Meu nome é Otávio e esta é minha confissão. Ou talvez, meu epitáfio. Já era tarde. O relógio marcava meia-noite quando percebi algo estranho. A lua cheia iluminava o cemitério de São Rafael de uma forma que parecia tornar cada sombra mais profunda, cada túmulo mais ameaçador. Eu nunca fui homem de medos fáceis. Trabalhar como coveiro por mais de 15 anos me fez conhecer a noite como poucos. Mas naquela noite, algo estava diferente. Tudo começou quando eu notei as velas. 3 velas pretas dispostas em um triângulo perfeito, cercando uma sepultura que eu tinha cavado apenas 2 dias antes. Não havia nada de especial naquele enterro. Era de um homem comum, sem familiares conhecidos. O túmulo estava lá, como sempre, só que agora envolto por símbolos estranhos, desenhados com um pó branco que eu não conseguia identificar. Minha primeira reação foi pensar que algum grupo de adolescentes tinha resolvido brincar de ocultismo. Já tinha visto isso antes, garotos tentando assustar uns aos outros com histórias de terror. Mas algo na precisão daqueles símbolos, na forma como as velas queimavam com chamas fixas, sem tremeluzir, mesmo com o vento cortante, me fez hesitar. Decidi esperar. Algo me dizia que deveria ficar, que aquela noite não seria como as outras. Voltei para minha pequena cabana, que ficava nos limites do cemitério, e peguei uma lanterna. Voltei ao túmulo e me escondi atrás de uma lápide alta, o suficiente para observar sem ser visto. O tempo passava devagar, e eu quase comecei a duvidar de minha decisão, quando ouvi passos. Lentamente, uma figura encapuzada apareceu. Ela se moveu com uma estranha fluidez, como se o chão não tivesse consistência sob seus pés. Outras figuras começaram a surgir, todas vestidas de preto, seus rostos ocultos pelas sombras das capuzes. Elas se reuniram ao redor da sepultura e começaram a entoar cânticos em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes. Não eram palavras que faziam sentido, mas o som, a entonação. Algo sobre aquilo me arrepiou até os ossos. A figura principal, a primeira que eu tinha visto, se ajoelhou e começou a desenhar mais símbolos no chão, desta vez com o próprio sangue. Eu vi quando ele cortou a palma da mão com uma adaga afiada e deixou o sangue pingar sobre a terra. Tudo dentro de mim gritava para que eu fugisse, mas eu não conseguia me mover. Era como se uma força invisível me mantivesse ali, preso, obrigado a assistir ao que aconteceria a seguir. Os cânticos ficaram mais altos, mais intensos, e de repente, a terra sob a sepultura começou a se mover. O solo, antes firme, começou a tremer, e então, algo impossível aconteceu. A terra se abriu. De dentro do túmulo, uma mão esquelética surgiu. Era como se o morto estivesse tentando voltar à vida. Mas eu sabia que não era uma ressurreição. Aquilo era uma abominação. A figura encapuzada ergueu a adaga ensanguentada e a cravou no chão ao lado da mão. Uma luz vermelha começou a emanar do ponto de contato, iluminando os rostos por baixo dos capuzes. Foi então que percebi que não eram humanos. Ou pelo menos, não eram mais. Seus rostos eram cadavéricos, os olhos vazios, como se a vida tivesse sido drenada deles. Eles estavam realizando um ritual de necromancia, algo que eu só havia lido em livros antigos e histórias de horror. Minha mente começou a girar.
Precisava sair dali, mas meus pés estavam paralisados pelo medo. Tudo o que consegui fazer foi recuar lentamente, tentando não fazer barulho. O coração batia descontrolado e minha respiração se tornou pesada, sufocada. Mas quando eu me virei para fugir, pisei em um galho seco. O estalo ecoou no silêncio da noite como um tiro. Todos os rostos viraram em minha direção. Senti o olhar vazio e faminto daquelas criaturas se fixar em mim. O líder, aquele com a adaga, ergueu a mão em minha direção e eu senti algo frio agarrar meu coração. Comecei a correr, mas meus movimentos eram lentos, como se estivesse preso em um pesadelo. Sabia que não conseguiria escapar. Então, do nada, senti uma força me empurrar para frente, quase me jogando ao chão, mas me libertando do feitiço que me prendia. Corri como nunca antes, sentindo as sombras se aproximarem, quase me engolindo. Corri até não sentir mais minhas pernas, até o cemitério ficar para trás. Quando finalmente parei, já estava fora dos limites do cemitério, respirando com dificuldade, os pulmões em chamas. O silêncio da noite voltou, e a sensação de estar sendo observado sumiu, mas o medo permaneceu. Aquela noite me deixou marcado. Ainda trabalho como coveiro, mas nunca mais voltei ao cemitério de São Rafael à noite. Os símbolos, as velas, os cânticos, tudo isso está gravado em minha memória, assombrando meus sonhos. Nunca contei a ninguém o que vi até agora. Não sei o que aqueles seres estavam fazendo, nem se continuarão seus rituais macabros. Só sei que sobrevivi, mas algo dentro de mim mudou para sempre. Agora vivo com a certeza de que algumas coisas deveriam permanecer enterradas. Eu sempre fui um homem de poucas palavras, alguém que preferia o silêncio das noites frias no cemitério ao burburinho das ruas movimentadas. Meu nome é Jonas, e por mais de 2 décadas trabalhei como coveiro no cemitério de São Judas, um lugar que conhecia como a palma da minha mão. Pelo menos era o que eu pensava. Era uma tarde de outono, quando as folhas secas formavam tapetes amarelados sobre as lápides. O vento sussurrava entre os túmulos, criando uma melodia melancólica que sempre me acalmava. A rotina era a mesma: cuidar dos túmulos, limpar os corredores e, ocasionalmente, enterrar os mortos. Porém, naquele dia, algo diferente chamou minha atenção. Enquanto varria o canto mais isolado do cemitério, onde os túmulos mais antigos repousavam, percebi um detalhe que nunca tinha notado antes. Escondido sob uma densa camada de musgo e folhas secas, havia um túmulo sem nome, um pequeno bloco de pedra que, ao contrário dos outros, não possuía nenhum tipo de inscrição. Apenas uma cruz desgastada esculpida na superfície, mal visível sob os efeitos do tempo. Curioso, comecei a remover o musgo com as mãos, limpando a superfície do túmulo. Mas não havia nome, data ou qualquer indicação de quem estava enterrado ali. Era como se aquele túmulo tivesse sido esquecido por todos, menos pelo próprio cemitério, que parecia protegê-lo com uma capa de anonimato. Nos dias seguintes, aquela descoberta não saiu da minha mente. Quem seria enterrado ali? Por que ninguém nunca mencionou aquele túmulo? A sensação de que algo estava errado começou a crescer dentro de mim, mas, ao mesmo tempo, uma voz interior me dizia para deixar aquilo de lado. Porém, minha curiosidade foi mais forte. Naquela mesma noite, armado com uma lanterna e um velho diário que pertencia ao meu predecessor, decidi investigar o túmulo mais a fundo. Folheei o diário em busca de qualquer menção ao túmulo esquecido, mas nada parecia indicar sua existência. O diário continha registros detalhados de enterros, notas sobre os mortos e até mesmo pequenos desabafos pessoais, mas sobre aquele túmulo não havia uma única palavra. Foi então que algo estranho aconteceu. Enquanto lia o diário à luz fraca da lanterna,
Senti um arrepio subir pela minha espinha. O ar ao meu redor parecia ter ficado mais pesado, e uma estranha sensação de ser observado tomou conta de mim. Levantei os olhos e, ao focar o túmulo sem nome à distância, vi uma figura sombria, um vulto indistinto que parecia pairar sobre a lápide. O medo tomou conta de mim, mas algo me impeliu a me aproximar. Quando cheguei perto o suficiente, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Porém, ao olhar para o túmulo, vi algo que me gelou até os ossos. A pedra estava agora marcada com um símbolo que eu não tinha visto antes, um desenho rústico que lembrava um olho. Fui para casa naquela noite com a sensação de que estava sendo seguido, embora ao olhar para trás não visse ninguém. Durante o sono fui atormentado por pesadelos. Sonhei com um homem de olhos vazios, enterrado vivo, clamando por ajuda. Suas mãos arranhavam o caixão, enquanto sua voz ecoava no vazio, implorando para ser lembrado. Acordei suando frio, com as palavras "me ajude" gravadas na minha mente. Nos dias que se seguiram, as visões ficaram mais intensas. Eu via o homem de olhos vazios em todos os cantos do cemitério, sempre próximo ao túmulo sem nome. Seus murmúrios invadiram meus pensamentos, me impedindo de me concentrar em qualquer outra coisa. Decidi que precisava descobrir quem ele era e por que estava preso ali, entre o mundo dos vivos e dos mortos. Revirei os arquivos do cemitério, interroguei os moradores mais antigos da cidade, mas tudo o que descobri foi uma série de histórias contraditórias e superstições. Alguns falavam de um prisioneiro que morreu de fome na cela de uma igreja abandonada, outros mencionavam um traidor que foi enterrado sem honra e sem nome. Mas nenhuma dessas histórias explicava o que eu estava vendo. Em uma noite sem lua, decidi voltar ao túmulo. Levei comigo uma pá e uma determinação que beirava a obsessão. Se não podia encontrar respostas nos registros, eu as encontraria no próprio túmulo. Comecei a cavar, e quanto mais fundo eu ia, mais pesada a atmosfera ao meu redor se tornava. O solo parecia resistir, como se o cemitério estivesse tentando me impedir. Finalmente, a pá encontrou algo sólido. Com as mãos trêmulas, limpei a terra ao redor e revelei um caixão de madeira velha, coberto de símbolos estranhos, os mesmos que haviam aparecido no túmulo. Com muito esforço, consegui abrir a tampa. Dentro, encontrei o corpo de um homem em avançado estado de decomposição. Mas o que me chamou a atenção foram os olhos, ou melhor, a ausência deles. Suas órbitas estavam vazias, exatamente como nas minhas visões. Senti uma onda de pavor se espalhar pelo meu corpo. Naquele momento, ouvi um sussurro, um som fraco, mas inconfundível. Obrigado. O ar ao meu redor ficou subitamente mais leve, como se uma presença antiga tivesse finalmente partido. Cobri o caixão novamente e fechei o túmulo, tentando ao máximo bloquear aquelas imagens da minha mente. Voltei para casa naquela noite exausto, tanto física quanto mentalmente. Por um tempo, achei que tudo estava acabado, mas os pesadelos não cessaram. Agora, sempre que fecho os olhos, vejo aqueles olhos vazios. Sinto o peso do segredo que descobri. O homem pode ter partido, mas deixou em mim uma marca que nunca vai desaparecer. Continuo o meu trabalho no cemitério, mas agora faço isso com um peso no coração. O túmulo sem nome pode ter sido esquecido por todos, mas eu nunca vou conseguir apagá-lo da minha memória. E enquanto eu viver, estarei ligado àquele lugar, àquele segredo, e àquele homem sem olhos que nunca deveria ter sido lembrado. Hoje, cada passo que dou no cemitério é um lembrete do que vi. E por mais que eu tente, sei que nunca vou escapar do que descobri naquela noite. Mesmo que o resto do mundo esqueça, eu nunca esquecerei. Eu sou Jonas, o coveiro que desenterrou um segredo que deveria ter permanecido enterrado.
Meu nome é Marcos e por mais de 20 anos fui coveiro no cemitério de Nossa Senhora da Paz, um lugar que, apesar de suas lendas e histórias macabras, sempre considerei meu lar. Já presenciei cenas que fariam a maioria das pessoas desmaiar, mas nenhuma experiência se compara ao que vivi naquela noite em que decidi explorar o que nunca deveria ter sido tocado. Era uma noite de lua cheia, com uma névoa fina cobrindo o cemitério, deixando o ar úmido e pesado. Eu tinha terminado meu turno quando notei algo que nunca havia percebido antes. Uma parte do cemitério, escondida atrás de árvores altas e cercada por correntes enferrujadas, parecia completamente esquecida pelo tempo. As correntes estavam tão oxidadas que era difícil acreditar que ainda estavam ali para manter algo trancado. Fiquei intrigado. Durante todos esses anos, como não tinha visto aquela área antes? A curiosidade tomou conta de mim. Sem pensar muito, peguei minha lanterna e me aproximei. As correntes emitiam um leve gemido quando as empurrei para o lado, revelando um portão antigo, meio enterrado no chão. As marcas de ferrugem sugeriam que ninguém o abria há décadas, talvez séculos. Mas algo dentro de mim, uma voz sussurrante e persistente, me incentivou a seguir em frente. Com algum esforço consegui abrir o portão. O som do metal rangendo ecoou no cemitério, e por um momento, a névoa ao meu redor pareceu se intensificar, quase como se estivesse viva. Além do portão, havia uma trilha de pedras coberta de musgo, que levava a um único túmulo isolado. A lápide estava quebrada e desgastada pelo tempo, mas ainda assim, consegui distinguir uma inscrição nela. Aqui jaz aquele que nunca deveria ter sido enterrado. Um calafrio percorreu minha espinha, mas algo mais forte que o medo me fez continuar. Aproximei-me do túmulo e, ao fazê-lo, notei que a terra ao redor estava revolvida, como se alguém ou algo tivesse tentado sair dali. Respirei fundo e decidi investigar mais a fundo, sabendo que talvez estivesse me metendo em algo perigoso. Com a pá em mãos, comecei a cavar. A terra era pesada e densa, como se estivesse resistindo a ser removida. Quanto mais eu cavava, mais a sensação de que estava fazendo algo errado se intensificava. Quando finalmente atingi o caixão, meu coração bateu mais forte. O caixão era diferente de qualquer outro que eu já tinha visto. Feito de madeira escura, estava envolto em correntes e coberto com símbolos que pareciam estar escritos em uma língua antiga e esquecida. Era óbvio que aquele túmulo não era comum, mas a curiosidade foi mais forte do que o bom senso. Com mãos trêmulas, comecei a desfazer as correntes que envolviam o caixão. Cada corrente que removia parecia liberar um odor fétido e um frio intenso que não pertenciam a este mundo. Quando a última corrente caiu, uma rajada de vento gelado me envolveu, quase apagando minha lanterna. Respirei fundo e, com esforço, levantei a tampa do caixão. O que vi lá dentro fez meu coração parar por um instante. O corpo estava mumificado, mas não era isso que me aterrorizava. Era o fato de que os olhos do cadáver estavam abertos e me encaravam fixamente, brilhando com uma luz fraca e espectral. Eles pareciam vivos, conscientes da minha presença. De repente, ouvi um sussurro. Não era possível distinguir as palavras, mas o tom era de ameaça. Um medo avassalador tomou conta de mim. Um medo primordial que dizia que eu havia perturbado algo antigo, algo que nunca deveria ter sido descoberto. Em pânico, recuei, mas tropecei e caí de costas no chão. Foi quando vi a sombra. Ela se ergueu do caixão, uma forma indistinta, feita de pura escuridão, e começou a se mover em minha direção. Cada passo que dava, a temperatura caía ainda mais, e os sussurros se tornaram gritos, enchendo minha mente com terror absoluto. Eu sabia que precisava sair dali, mas meu corpo estava paralisado, preso ao chão por um medo que eu nunca havia sentido antes. Quando a sombra estava prestes a me tocar, algo dentro de mim reagiu.
Não sei se foi pura adrenalina ou um instinto de sobrevivência, mas consegui me levantar e correr. Corri como nunca havia corrido antes, passando pelo portão enferrujado, pelas lápides e pela névoa, que agora parecia se mover contra mim, tentando me impedir de escapar. Eu não parei até chegar à estrada principal, longe do cemitério. Meu corpo estava exausto, mas minha mente estava um caos. O silêncio ao meu redor era absoluto, mas dentro da minha cabeça, os gritos e os sussurros continuavam, me atormentando. Eu sabia que jamais esqueceria o que havia visto naquela noite. No dia seguinte, pedi demissão. Sabia que não poderia voltar ao cemitério, não depois do que havia descoberto. Mas mesmo longe, o trauma daquela noite permanece comigo. Tenho pesadelos recorrentes, onde a sombra me persegue e os olhos do cadáver me observam, sempre presentes, sempre vigilantes. Hoje, vivo uma vida simples, tentando deixar para trás aquele túmulo proibido. Mas sei que, no fundo, nunca serei o mesmo. O que vi e senti naquela noite me marcou para sempre. Sobrevivi, é verdade, mas com a consciência de que existem coisas neste mundo que nunca deveriam ser perturbadas, coisas que deveriam permanecer enterradas. Meu nome é Carlos, e durante os últimos 15 anos fui coveiro no cemitério de Santa Helena. É um lugar antigo, repleto de histórias que se entrelaçam com as sombras da noite. Já vi coisas estranhas por ali, mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite específica, uma noite que mudaria tudo. O relógio mal havia passado das 11h30 quando recebi uma ligação inesperada do administrador do cemitério, um homem que raramente interferia nos meus turnos noturnos. Ele parecia nervoso, quase assustado, e me informou que precisavam exumar um corpo imediatamente. O nome no registro era Júlio Mendes. Não havia muitas informações além disso, apenas que o procedimento precisava ser feito antes do amanhecer. Eu nunca questionava ordens, então peguei minhas ferramentas e fui para a área mais afastada do cemitério, onde o corpo de Júlio havia sido enterrado 3 dias antes. A noite estava particularmente fria, e a lua cheia iluminava as lápides com uma luz pálida, quase fantasmagórica. As árvores ao redor balançavam suavemente, mas o vento não parecia tocar meu rosto. Era como se o próprio cemitério estivesse segurando sua respiração. Quando comecei a cavar, o silêncio ao meu redor se tornou quase ensurdecedor. Não havia o som usual dos grilos ou do vento passando pelas folhas. A única coisa que ouvia era o som da minha pá, cravando a terra úmida. Quanto mais eu cavava, mais sentia que algo estava errado. Um frio desconhecido se instalava em meus ossos. Um frio que não vinha do ar, mas de algo muito mais profundo. Após o que pareceu uma eternidade, minha pá finalmente encontrou a tampa do caixão. Respirei fundo e comecei a desenterrá-lo por completo. A madeira do caixão era grossa e escura, mas algo nela me chamou a atenção. Havia símbolos gravados na superfície, símbolos que pareciam formar um padrão, como uma linguagem que eu não compreendia. Eram marcas profundas, precisas, que emanavam uma energia estranha, quase opressora. Decidi não perder mais tempo e abri o caixão com cuidado. Assim que a tampa se levantou, um cheiro forte e metálico encheu o ar. Não era o cheiro de decomposição que eu estava acostumado. Era algo mais denso, mais penetrante. E então vi o corpo de Júlio. Ele estava em perfeito estado, algo impossível para um homem enterrado há 3 dias. Seu rosto estava sereno, como se estivesse apenas dormindo, mas suas mãos, elas estavam fechadas em punhos, segurando pequenos ossos que não pareciam humanos. Ao redor do corpo, dentro do caixão, estavam dispostos vários objetos estranhos, velas apagadas, amuletos antigos e, mais perturbador de tudo,
Um livro velho, suas páginas amareladas e cobertas pelos mesmos símbolos que estavam gravados na tampa. Sem pensar muito, peguei o livro. Algo dentro de mim dizia que eu precisava saber mais, entender o que estava acontecendo ali. Mas ao tocá-lo, senti uma onda de pavor tomar conta de mim. Meu coração disparou e uma voz sussurrante, quase inaudível, começou a ecoar em minha mente. Era como se o próprio livro estivesse tentando falar comigo, transmitir algo que eu não podia compreender. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, uma sombra se moveu na minha visão periférica. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. Apenas as lápides silenciosas, observando como sentinelas de pedra. Mas eu sabia que não estava mais sozinho. Algo estava ali comigo, algo que não pertencia a este mundo. O vento começou a soprar de repente, forte e gelado, apagando minha lanterna e mergulhando-me na escuridão. Meus instintos gritavam para sair dali, mas meus pés pareciam colados ao chão. Foi então que ouvi passos, lentos e deliberados, se aproximando de mim. A cada passo, o medo em meu peito aumentava, até que finalmente eu os vi. Eram 3 figuras, vestidas com longos mantos negros, seus rostos ocultos por capuzes. Eles pararam a alguns metros de mim, formando um círculo ao redor do caixão aberto. O líder, o que estava no centro, levantou uma mão pálida e fina, apontando diretamente para o corpo de Júlio. Ele começou a murmurar em uma língua que não reconheci, mas que fez meu sangue gelar nas veias. As outras 2 figuras se juntaram ao cântico e, de repente, a terra ao redor do caixão começou a tremer. O chão se abriu e, para meu horror, uma fumaça espessa e negra começou a subir, envolvendo o corpo de Júlio. Os cânticos ficaram mais altos, mais intensos, e a fumaça começou a tomar forma, transformando-se em algo que não consigo descrever completamente. Era uma forma, algo entre o humano e o bestial, com olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. O pânico tomou conta de mim. Não sei como, mas consegui me soltar do transe que me prendia ali. Corri, tropeçando em lápides, caindo e me levantando, até finalmente alcançar os portões do cemitério. Atrás de mim, os cânticos ainda ecoavam, seguidos pelo som gutural da coisa que estava tomando forma. Eu não olhei para trás. Não poderia. Sabia que se o fizesse, algo terrível aconteceria. Quando finalmente cheguei à estrada, parei apenas para respirar, meus pulmões ardendo e meu coração batendo descontroladamente. A noite estava estranhamente calma de novo, como se nada daquilo tivesse acontecido. Mas eu sabia que não era uma ilusão. O cheiro metálico ainda estava em minhas roupas, e o frio em meus ossos não era natural. Nunca voltei ao cemitério de Santa Helena. Pedi demissão no dia seguinte e me afastei de tudo que me ligava àquele lugar. Mas a imagem daquela noite, dos símbolos, dos cânticos e da fumaça tomando forma, ainda me assombra. Não sei o que eles queriam ou por que escolheram Júlio para aquele ritual, mas sei que toquei algo que deveria ter permanecido enterrado. Agora, vivo com o trauma daquela noite e com a certeza de que existem coisas que não devemos entender, coisas que deveriam permanecer nas sombras. Estou bem, mas uma parte de mim nunca mais será a mesma.